Ok, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependente do tempo. Eu vou estar gravando esses vídeos aqui, ou um só, eu pretendo maratonar. Vou tentar pegar o tempo aqui e explicar o máximo possível do básico um. Eu quero estar explicando para vocês aqui o livro, né? Desde o comecinho, para quem não fez ou para quem está começando o curso, até lá para frente. E aí, quando vocês chegarem em aula, ou vocês já vão terem feito as atividades, ou vocês só vão tá tirando a dúvida comigo pessoalmente, tá? Então, começando na página 10, temos a introdução. Lição 1, introdução. Leia as seguintes informações: nome, apelido, profissão, idade, nacionalidade. Tem o nome dele aqui, ó, Neymar da Silva Santos Júnior. Nome completo dele, nickname seria o apelido, Neymar Júnior. Profissão, soccer player, jogador de futebol. Age, 24 years old, 24 anos de idade. Tá um pouco desatualizado, tá? Ele não tem 24 anos, mas tudo bem, é só para entender a estrutura. Nacionalidade, brasileiro. Nome, Stephanie Joanne, tal. Nickname, Lady Gaga. Profissão, singer and actress, cantora e atriz. 30 anos de idade, nacionalidade American, que seria americana. Agora complete com a sua informação pessoal. Vamos lá. Coloca seu nome aí na folha, ou no livro, né? Nickname é o apelido. Se você tiver, você coloca. Se não tiver, deixa em branco. Profession. Se você não tiver alguma profissão, você pode colocar estudante, tá? Student, com S mudo e T mudo. Age, coloca a idade direto, igual eles aqui. E a nacionalidade, Brasília, né? Brasileira. Embaixo aqui, let's start talking English. Take a look at this at some sentences that will help you to communicate. Então vamos começar a falar inglês. Vamos olhar algumas frases que podem te ajudar a se comunicar. How can I say in English? Como eu digo tal coisa em inglês? Então vamos supor, você não sabe falar celular. How can I say celular in English? Você está usando essa estrutura, essa pergunta, para se comunicar em inglês. Se falar inglês, eu vou entender. E aí eu vou falar, it's cell phone, ou mobile, ou whatever. Então, tem várias maneiras de falar. E aí, beleza, eu falei cell phone, mas você vai saber escrever? Não, né? Tá no comecinho do curso, então isso são para os alunos novatos. Então, vamos lá. How do I spell? Como eu soletro? Continuando, né? Dessa primeira para essa última. How do I spell cell phone? Como eu soletro celular? Então, eu recomendo aí pegar a base do alfabeto. Se fosse eu ia soletrar dessa forma. C-E-L-L-P-H-O-N-E, tá? Cell phone. Aí vocês iam saber escrever aí certinho. Então, isso aqui ajuda a gente a se comunicar logo no começo do curso, tá? Se você não entendeu o que eu falei em inglês ou até mesmo em português, você pode estar falando uma dessas duas frases. Can you repeat, please? Você pode repetir, por favor? Ou I didn't understand. Eu não entendi, tá? Vamos lá, continuando, página 11. Warm up. Toda vez que vocês verem esse warm up, significa aquecimento, aquecimento de aula. Share some information about your favorite singer and let your classmate guess who he or she is. You can follow the examples. Compartilhe algumas informações sobre o seu cantor ou cantora favorito e deixe os seus colegas de classe adivinhar quem ele ou ela é. Você pode seguir os exemplos. Exemplo número 1. She is a 39 years old Colombian singer. Who is she? She is Shakira. Ela é uma cantora colombiana de 39 anos. Quem é ela? Ela é a Shakira. Exemplo 2. He's a 39-year-old British singer. Who is he? He's Chris Martin. Ele é um cantor britânico de 39 anos. Quem é ele? Ele é o Chris Martin, tá bom? Então aqui é só para estruturas, né? Lembrando que a nacionalidade vem antes da profissão, tá? Greetings. Greetings seria o cumprimento. Cumprimento com a letra U, de cumprir, de cumprimentar. Quando você chega no local, né, você cumprimenta ali os seus amigos ou até mesmo quem vocês não conhecem, tá? Lá na área. Aqui seria dropagem de linguagem, né? Então tem um vocabulário aqui, tá? E o que temos, né? Vamos lá.
Take a look at the following definitions and classify the words in the box as greeting or farewells. Então a gente vai olhar os exemplos, as definições e vamos classificar com as palavras da caixinha, tá? Se é cumprimento ou farewells. Farewells seria despedidas, tá? Quando você está saindo do local. Isso daqui é o que eu acabei de falar, a definição do que é. E aqui estão as expressões, as palavras, né? Let's keep in touch, what's up, see you later, hey, good night, good morning, take care, good evening, bye, and how are you doing? São 5 de cada lado, tá? Então tem 5 cumprimentos que vocês vão estar colocando aqui nessas linhas e 5 farewells que vocês vão estar colocando aqui, tá bom? 5 de cada lado. A correção vem depois, eu não vou corrigir, eu só vou explicar o que vocês têm que fazer. Ainda na página 11, no exercício número 2, temos o que aqui, né? Escute 2 diálogos e responda as seguintes questões. Vai ter o diálogo número 1. Where does this dialogue take place? Na onde que é esse diálogo? Ele seria onde? No escritório médico ou seria numa festa? Vocês vão marcar um X aí no que vocês escutarem. B. What is the greeting used? Qual que é o cumprimento usado? Hey, what's up? Ou good morning? E vocês vão escutando, marca o X. C. What is the sentence used to inform the name? Qual é a frase usada para informar o nome? Ela fala My name is Mary ou ela fala I am Mary? Vocês vão escutar, vão marcar o X. D. This dialogue is. Esse diálogo ele é o quê? Formal ou informal? Vou marcar lá. No diálogo 2, que vai ser outro áudio. Na letra A. What is this dialogue about? É sobre o que o diálogo? Na primeira opção, 2 amigos se encontrando na rua ou seria uma entrevista de emprego? B. Qual o cumprimento usado? Hey, what's up, dude? Or good morning? C. Qual é a frase usada para informar o nome? Mohammed? É uma pergunta, né? Ou I am Mohammed? Escolhe lá. This dialogue is formal ou informal? Vocês vão marcar se é formal ou informal. Ok, explicado. Virando a página, a gente vai para a página 12. Super simples, o alfabeto. Vocês vão pegar o A, E, I, O, U aqui, que está em destaque, né? No caso, A, E, I, O em inglês seria A, E, I, O, U. Isso é bom saber, né? E vão pegar as palavras que está aqui e vão colocar nos espacinhos em branco embaixo da imagem. Aqui está falando para você soletrar seu nome para o professor, né? No caso, o meu nome é Fernando, F-E-R-N-A-N-D-O, tá bom? Professions and nationalities, profissões e nacionalidades. Quando falamos falamos com pessoas de diferentes países, é muito comum mencionar nossa nacionalidade. Em pares, complete a tabela. Então, temos a nacionalidade. Se você nasceu no Brasil, que é o país, você é brasileiro, que é a nacionalidade. Então, aqui tem a tabela dos países e aqui da nacionalidade. Então, vamos lá. Como é que completa isso? United States of America, seria Estados Unidos da América. Quem nasce nos Estados Unidos da América é o quê? Americano, né? Então vocês vão colocar America, vocês vão colocar em inglês, tá? Tudo no livro é em inglês, não é em português. Tá, ó, colocou. Nacionalidade, quem fala inglês é o quê? Nasceu aonde? Na Inglaterra. Vai colocar Inglaterra em inglês desse lado. E assim por diante, tá? Até completar aí a tabela. Vamos ver o que temos aqui. É muito comum mencionar nossa profissão quando nos introduzimos e começamos uma conversa. Use os seguintes exemplos e profissões listados na caixinha para completar a atividade. Então, aqui seria o quê, né? Temos o exemplo de Neymar e Lady Gaga de novo. Neymar é o quê? Ele é um jogador de futebol brasileiro. Como eu já falei antes, a nacionalidade vem antes da profissão. Lady Gaga é uma cantora americana, certo? An American Singer. Tem uma diferença entre a e a N aqui. É isso que eu vou explicar agora. Nota, né? O artigo muda de acordo com o som do que a palavra seguinte soa, né? Então, temos o artigo indefinido, que seria o a. A tradução do a seria o quê? Uma, uns e umas. Tá? Então, vocês vão... se tiver
Depois do artigo A, se a palavra da frente soar como uma consoante, né, a primeira letra, você vai manter o A sozinho. Agora, se a palavra da frente for uma vogal ou soar como uma, vocês vão colocar o N. Na verdade, é só soar como uma, né? Não, não vai só pelo que está escrito, mas América, você está falando A nitidamente, né? Então você vai colocar o N. Isso não vai mudar a tradução do artigo, tá bom? Ele é só uma regra para poder diferenciar aqui. Ele tem que ter uma vogal no meio de. Desculpa, tem que ter uma consoante no meio dessas duas vogais aqui. Vamos lá. Página 13. Profissões. Temos atleta, arquiteto, chefe de cozinha, político, palhaço, ator, doutor ou médico, né? Apresentador de TV e businessman, que seria homem de negócios. Athlete, architect, chef, politician, clown, actor, doctor, TV host, businessman. 2. Em grupos, complete as frases baseadas nos exemplos e use as profissões da caixinha aqui anterior. Vamos lá. O que vocês vão ter que fazer? Oscar Niemeyer. Se você não conhece o famoso aqui, eu vou estar falando aí a nacionalidade e a profissão deles. Então, vocês vão ter que escrever por completo no livro. Então, para não repetir e escrever o nome de novo do Oscar Niemeyer, é só continuar como se fosse uma frase só. Então, eu vou responder a primeira, vocês vão tirar de exemplo para responder as outras. Vocês vão ter que responder assim, ó. Oscar Niemeyer is a Brazilian architect. O que eu quis dizer com isso? Oscar Niemeyer é um arquiteto brasileiro. Vamos lá, vou repetindo. A nacionalidade vem antes da profissão. Oscar Niemeyer um Brazilian architect, arquiteto brasileiro, tá? A Jamie Oliver, ela é inglesa e ela é uma chefe de cozinha. Aí vocês vão escrever em inglês aqui. O Tiririca, ele é um palhaço e ele é brasileiro. O Barack Obama, ele é um político americano. Lembra, tá um pouco desatualizado, tá? Mas escreve isso daí. A Daiane dos Santos, ela é uma atleta brasileira. O Caio Castro, ele é um ator brasileiro. O Drauzio Varela, ele é um doutor brasileiro, um médico. O Silvio Santos, ele é um apresentador de TV brasileiro. E o Abílio Diniz, ele é um homem de negócios brasileiro, tá bom? Não é para escrever em português não, viu, gente? É para escrever em inglês, né? Igual o exemplo do Oscar Niemeyer. Vamos lá, seguindo. Aqui já envolve idade, vocês vão olhar na tabela e fazer a atividade que segue. Então, temos os números cardinais, que é o 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante, tá? Só seguir aí, é bom prestar atenção onde está destacado, que são referências, né? Teen representa a adolescência, né? Então, a adolescência lá na América do Norte, por exemplo, é de 13 a 19 anos, né? A pessoa lá só é de maior com 20 anos, diferente do Brasil que é com 18, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, aí segue o padrão, 21, 22, né? 30, 31, 32, 31, 32, aí vem 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 101, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, tá? 1000. How old are you? Quantos anos você tem? And how old are your family members? Quantos anos tem os membros da sua família? Olha os exemplos. I'm 22 years old. Eu tenho 22 anos de idade. My brother is 11 years old. Meu irmão tem 11 anos de idade. My mother is 45 years old. Minha mãe tem 45 anos de idade. My father is 50 years old. Meu pai tem 50 anos de idade. My sister is 25 years old. Minha irmã tem 25 anos de idade. Lembrando, o verbo to be, ele é o verbo ser e o verbo estar. Eu estou traduzindo como eu tenho, meu irmão tem. Isso é uma adaptação de tradução,
tá bom? Porque se você for levar o pé da letra, eles são a idade deles, tá? Eles não têm a idade deles, tá? Então eu estou usando o verbo to be. Sempre que você for falar de idade, vocês vão usar o verbo to be para falar de idade, tá? Aqui embaixo vocês vão escrever. Vocês vão colocar a idade de vocês em frases, tá? Igual tá aqui. E colocar aí, pelo menos mais 2 do irmão de vocês, o pai, ou mãe, enfim. Aqui seria a página 14. Aqui seria desafio, né? Frases básicas. Siga o exemplo e complete as frases. Teacher, na forma afirmativa. She is a teacher. Ela é uma professora. Na forma negativa. Ela não é uma doutora, uma médica. Interrogativa. Is she a good teacher? Ela é uma boa professora? Olha, que ele inverte na pergunta, né? O pronome vem para o lado direito e o verbo vem para o lado esquerdo. O que vocês vão ter que fazer? Completar aqui, ó, tá? Igual tá o chefe de cozinha. Vocês podem escrever o que aqui? Ele é um chefe de cozinha. Lembrando, é she, é he, né? Porque é ele. She é pro feminino. Tá? Ele é um chefe de cozinha. Na forma negativa, ele não é um professor, ele não é um doutor. Interrogativa. Ele é um bom chefe de cozinha? Tá? Só completar. Practice speaking, praticando a fala. Imagina que você está numa festa e seu objetivo é encontrar novas pessoas. Siga o exemplo, o roteiro, né? Greet the person, você vai cumprimentar a pessoa. Say your name, você vai dizer o seu nome. Ask information about the person, você vai perguntar alguma informação sobre a pessoa. Qual a sua idade, quantos anos você tem, mesma coisa, né? Qual o seu nome, tá? E assim por diante. Briefly talk about your age, profession, nationality. Então, brevemente, você vai falar sobre a sua idade, profissão e nacionalidade. Use a farewell, você vai usar uma despedida. Certo? Wrap up, toda vez que vocês veem esse wrap up, seria um embrulho de aula, tá? Então, nessa aula aqui que a gente estudou como iniciar uma conversa, como cumprimentar uma pessoa, como finalizar uma conversa, como soletrar o seu nome. Aqui seria você saber definir se a situação da conversa ou do que foi escrito é formal, informal ou neutro, né? Isso é totalmente similar com o português. Isso aqui não tem não tem nenhum segredo, né? How to say your name, age, nationality, profession. Então, como dizer o seu nome, idade, nacionalidade e profissão. Certo? Vamos ver o que temos aqui. Eu vou explicar só mais essa lição 2, tá? Nesse vídeo, para o vídeo não ficar tão longo. E aí eu vou finalizar. Então, vamos lá, lição 2 aqui. Coloque as palavras em ordem para formar frases. Então, as palavras estão divididas por traços. E vocês vão ter que organizar isso daqui para formular uma frase, né? Então, como eu posso ver aqui? Vamos lá. Anthony é o pronome, né? Normalmente o pronome vem primeiro. Então, Anthony is, a é um, Aí o que vem primeiro? A nacionalidade ou a profissão? Chilean architect. Então, primeiro vem a nacionalidade e depois vem a profissão. Anthony is a Chilean architect. Então, a tradução seria: Anthony é um arquiteto chileno. Tá bom? E aí vocês vão organizar de todos eles aqui, tá? E, por último, na número 2, escreva um pequeno parágrafo se introduzindo. Eu vou colocar em forma de texto, tá? Não de tópico. My name is Fernando, I'm 30 years old, I'm a Brazilian student, e tal, tá? Tudo que vocês já aprenderam aí. Então, vou finalizando para o vídeo não ficar muito longo. Então, basicamente é isso. Vou parar aqui por enquanto.